Olá, meu nome é Igor Fiore, eu sou ator, diretor, produtor, dramaturgo, professor e eu estou aqui através do edital PROAC 21/2022 de realização e publicação de obra teatral inédita, fazendo uma pequena palestra sobre a questão do ofício. E eu vou falar sobre a questão do ofício do dramaturgo em si. Porque eu acabei de lançar o meu novo livro, né, através desse digital, chamado Jantar Cru, que é um livro de dramaturgia. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre a questão de como lidar com o ato, né, o ofício de escrever peças de teatro. Enfim, eu acho que, inclusive dentro do processo, eu fiz uma oficina, né, de 32 horas na Oficina Cultural Oswald de Andrade, chamada Dramaturgia para Iniciantes, em que eu falo o seguinte, em que todo mundo tem condições de escrever um romance, de escrever poesias, de escrever contos, escrever roteiros de cinema, escrever peças de teatro. Basta o quê? Ter a vontade de escrever. Começar a escrever. Basta começar a escrever. Ou seja, não ficar tímido, não achar que a escrita é somente uma coisa para poucos eleitos, alguns iluminados que dominam a técnica. Não, você tem que começar a escrever. E para começar a escrever, você tem que saber a primeira coisa que é o que eu quero escrever, qual é a minha pesquisa do que eu quero falar. Daí, a partir daí, você vai assistir filmes, você vai a exposições, você vai buscar referências, principalmente para quem vai escrever peças de teatro, quais são as referências principais nesse caso? As estruturas, né? As peças de teatro. Então, eu acho que para começar a escrever, você tem que começar a ler peças de teatro, por exemplo, para você entender quais são as estruturas de uma peça de Shakespeare, por exemplo, com 5 atos, uma peça de ato único, como que é a estrutura de Nelson, como é a estrutura como é a estrutura de uma tragédia grega, enfim, você vai entendendo qual é a estrutura de um espetáculo, de um texto contemporâneo, enfim, a que lugares você pode ir, para não ficar assim, achando que é uma coisa que eu não sei como que funciona e tal. Então você vai ver como que é que funciona, como que é a estrutura, entender como funciona. E falando sobre o ofício, a necessidade já desde já, começar e manter uma disciplina. Ou seja, você tem essa disciplina de buscar referências, de escutar vídeos, de assistir filmes, de ir em exposições, de ler livros, de ler peças. Essa disciplina é muito necessária. E depois você ter a disciplina de escrever. Parar na frente, né? Hoje em dia não é mais máquina de escrever, eu sou do tempo ainda da datilografia, eu fiz curso de datilografia, mas hoje em dia cada vez mais é parar na frente do seu notebook, do seu computador e escrever. Começar a deixar aquela ideia fluir, a deixar uma composição aparecer ali, depois você vai revisando, você vai fazendo outros tratamentos, e daí você vai entendendo qual que é a tua escrita. Então, é muito necessário a busca de referências e a disciplina para que você possa escrever. E indo nesse caminho de quais são as possibilidades da dramaturgia. Eu acho que a pessoa fala assim, o que é o ofício de dramaturgia? O ofício de dramaturgia é uma parte da produção teatral. Ou seja, você pode escrever peças de teatro para você mesmo montar. Ou seja, você vai produzir o que você escreve. Ou então você vai liberar esse texto para outros grupos, outros artistas montarem. Então você vai ter como renda, por exemplo, a tua porcentagem, tanto na tua produção quanto na produção dos outros. Você também pode buscar leis de incentivo para a publicação em livro, tanto livro físico como livros audiobooks,
livros virtuais, né, livros eletrônicos, enfim. É um campo que você pode também trabalhar como professor de dramaturgia. Você pode criar oficinas de dramaturgia, cursos de dramaturgia. Então, quer dizer, você tem um amplo leque de trabalho a partir do momento que você começa a fazer um trabalho verticalizado em cima do que é a dramaturgia. E para isso você precisa focar, você precisa começar a escrever, escreve seu primeiro texto, escreve o segundo texto, você vai vendo qual que é a reverberação disso, você vai, de repente, criando leituras dramáticas com seus textos, vai chamando os amigos artistas para lerem, ou não, enfim, as pessoas que você conhece, que pode dar vida a esses personagens, entende qual que é o ritmo. É muito importante assistir peças de teatro, não só ler peças de teatro, mas entender qual que é a questão do ritmo, qual espacial, o tempo e o espaço em que a dramaturgia está envolvida, porque é um tempo e espaço diferente de um roteiro de cinema, é um tempo e espaço diferente de um romance, de um conto, é um tempo específico do teatro. Você tem que entender quais são as relações de quem está em cena, quem não está, enfim. Claro que o que dá para entender também, que você tem que entender, é que a peça teatral ela é um pré-texto. A partir do momento que você vai montar, ela vai ter uma adaptação cênica. Ou seja, o diretor ele vai ter uma leitura sobre o teu texto, muitas vezes ele vai cortar partes do texto, ele pode, de repente, até acrescentar alguma coisa, claro, sempre de comum acordo com o autor, se ele for vivo, né? Ele pode adaptar questões para que a peça funcione mais cenicamente. Então, é uma profissão, vamos dizer assim, ainda bom, até onde eu sei, ela não é regulamentada, né? Ou seja, ela não tem o famoso DRT. Por exemplo, o ator tem DRT, o diretor tem DRT, os técnicos de iluminação, sonoplastia têm DRT. O que é o DRT? Delegacia Regional do Trabalho, mas que foi transformado num nome DRT, que é um registro artístico. Dentro da área artística, o DRT é aquele registro que te dá a possibilidade profissional de trabalhar. E o dramaturgo não tem o DRT. Então, quer dizer, também ao mesmo tempo que não tem esse registro, vamos dizer assim, que valida a tua profissão, ao mesmo tempo também não te bloqueia. Ou seja, você pode se tornar um dramaturgo, independente de registros ou não, profissionais ou não. O que precisa ter? Escrever. Nada mais do que isso. Para escrever, como eu falei, através de muito estudo, de muita referência e de muita disciplina. E daí aproveitar cada vez mais as áreas que você pode ampliar isso. Por exemplo, você pode começar na dramaturgia e depois começar a criar uns contos, ou vice-versa, poesias, ou vice-versa, ou depois entender o universo do roteiro, ou vice-versa. Ou seja, mas vamos focar aqui, por exemplo, na questão de dramaturgia. Então você pode trabalhar isso, como eu falei, tanto para você, se você for um ator, você pode escrever textos pensando em você em cena. Se você for um diretor, você pode escrever em textos pensando na sua direção. Se você for diretor e ator, você pode pensar em textos pensando na sua direção e você atuando. Ou também, simplesmente, um dramaturgo que entrega o seu texto para que ele seja executado por outros grupos, como eu falei, por outros artistas, tendo em mente sempre que o que você escreve é um pré-texto, que ele vai ser adaptado cenicamente. Então, eu acho muito importante a gente entender essa questão do ofício do dramaturgo, que parece uma coisa, né? O que é uma peça de teatro, aonde eu vou colocar? Não, mas você tem várias nuances para trabalhar, tanto na questão da produção dos seus projetos, como estar em outros projetos, como também atuar como eu falei já, como oficineiro de dramaturgia, ensinar outras pessoas a se iniciarem na questão dramatúrgica. Ou então, se você tiver uma longa estrada, de repente você pode também fazer oficinas para aperfeiçoar a questão dramatúrgica de outros dramaturgos mais inexperientes ou que queiram
fazer um upgrade na sua escrita, queiram trocar referências, né? Então você também pode publicar, como eu falei, também é uma questão interessante, porque daí você tem que entender como que funciona a questão da publicação, que é a escrita, a revisão, a editoração, a diagramação, depois criar a capa, né, a ilustração se tiver, enfim, depois mandar para a gráfica, saber todo o processo. É também um processo interessante de aprender. Então você pode escrever focado nessa ideia da publicação, por exemplo, escrever sem a ideia de querer encenar, simplesmente você quer publicar 10 textos e deixar aí para que algum dia alguém se interesse em publicar. Você também pode publicar e também fazer trabalhos de leituras dramáticas. Você também pode publicar e também oferecer, com a publicação, você vai distribuindo, né, o seu trabalho para diretores, para críticos, para artistas, divulgando o teu trabalho. Então, eu acho assim, vamos dizer, a questão artística sempre é uma questão difícil, né? Trabalhar com arte e cultura no Brasil, todo mundo sabe que não é uma questão fácil. Mas se você focar bem nessa questão da dramaturgia, você tem esses caminhos. De repente você tem aí uma peça encenada, você tem uma outra publicação, você está dando oficinas, você faz parte de um conjunto de professores de uma escola na área de dramaturgia. Então, quer dizer, é um ofício que, como qualquer outro, que você tem que ter ser multifacetado, né? Não somente escrever, mas ter que divulgar o teu trabalho, ampliar o seu escopo de possibilidades. E existem várias possibilidades, é o que eu falei agora. Não são só essas, devem existir muitos e muitas outras, que daí a gente vai ampliando. E cada vez mais agora, com o uso das redes sociais, você divulga o seu trabalho, você pode fazer leituras virtuais, você pode fazer leituras através do Instagram, de outras plataformas. Existem, na época da pandemia, por exemplo, teve um festival que eu fiz um texto chamado As Pontes que Atravessam a Febre. Eu fiz uma leitura dramatizada num festival Rede de Leituras, que foi muito legal, em que vários artistas, vários grupos faziam a exposição dos seus projetos, né, dos seus textos. Então, era uma maneira de você apresentar o teu trabalho através de leituras dramatizadas. Existem, por exemplo, leituras, vários concursos de dramaturgia, por exemplo, no Brasil. Então, quer dizer, meu primeiro texto publicado, Lua para Vagões Passarem, foi num concurso de dramaturgia, em que eu fui um dos contemplados e ganhei a publicação. Então você também tem isso, você pode também testar a tua dramaturgia através dos concursos de dramaturgia, né? Então você vai ganhando um concurso, vai publicando, e daí você vai desenvolvendo a tua escrita. Você vai entendendo qual que é o tipo, aonde que você pode chegar, qual que é teu estilo, qual que é a tua pesquisa. Isso é muito importante para o ofício do dramaturgo. Na verdade, para o ofício do artista. O artista tem que ter uma pesquisa. Você pode ver aí grandes pintores, por exemplo, eles sempre têm uma linha, né? Uma linha, um tema que ele gosta de trabalhar, né? Um tipo de pintura que vira uma marca registrada, né? Um traço que é uma marca registrada. Então, como dramaturgo, você tem que ter também essa ideia de que você precisa criar essa pesquisa, você precisa criar essa ideia de como o seu trabalho se apresenta, como que o que ele quer dizer, qual que é a função dele, assim, se tem uma função social, se tem uma função estética, se tem uma função, que público-alvo é o teu trabalho. Então você precisa entender qual que é a relevância. Então, quer dizer, quando você entra, assim, por exemplo, num edital, ele vai pedir para você um objetivo, apresente o seu objetivo, apresente o teu projeto. Então você tem que falar sobre aquele texto.
Daí vai perguntar qual que é a relevância. Então você tem que falar sobre a relevância do que você está escrevendo, né? Qual que é a relevância daquele texto? Daí você tem que falar, por exemplo, qual que é o tempo, o espaço daquele tempo, onde acontece aquilo, né? Que época que acontece? É uma época definida, indefinida? Qual é o espaço? É um espaço definido ou é um espaço indefinido? Falar sobre os personagens. Então tem que saber construir os personagens, construir essa coisa da curva dramatúrgica, talvez, dos turning points, né? Dos conflitos, das contradições, enfim, tem muita coisa que a dramaturgia nos dá como ferramenta e também como busca. Porque cada vez mais você vai ser obrigado a estudar sobre as questões, a entender sobre estrutura, né? Sobre uma estrutura dramatúrgica, sobre como deixar aquele texto objetivo, como deixar aquele texto assim, assado. Você tem que entender como que funciona a escrita e como você quer escrever. Também tem isso. Você não é obrigado, não existe uma fórmula, uma receita de bolo para escrever. Escrever, você vai escrever do jeito que você quiser. Agora, se aquele jeito que você quer escrever chega ou não chega, é uma outra questão que você tem que entender. De repente, ter um pouco de humildade e falar assim: bom, eu estou escrevendo do jeito que eu quero, mas ninguém está entendendo. Por enquanto, pode ser que lá no futuro todo mundo entenda e você seja, né, considerado um divisor de águas. Mas você tem que ter essa relação com o texto, essa relação com o que você está escrevendo, com relação com a sua proposta, para você se inserir, vamos dizer assim, nesse contexto teatral, né? Voltando à questão da questão do trabalho, né? A questão de como colocar isso como uma forma de trabalhar, né? Como um dramaturgo, né? Então, quer dizer, em que lugar que eu posso colocar esse meu texto? A quem interessaria montar esse texto? Será que só interessaria a mim montar o texto? Será que só interessaria a um grupo montar esse texto? Que público que eu vou alcançar com esse texto? Eu quero ou não alcançar um público amplo? A minha pesquisa é uma pesquisa mais restrita, né? Então você tem que entender isso como ofício, né? Tudo que você vai fazer como ofício, você tem que ter um planejamento estratégico, vamos dizer assim, né? Eu preciso publicar 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, 200 exemplares, eu preciso fazer virtual, eu preciso colocar isso na plataforma tal, XYZ, para poder vender. Eu quero vender ou eu quero realmente distribuir isso gratuitamente para que as pessoas tenham acesso à obra. Então existe todo um planejamento que a gente precisa ter para qualquer tipo de trabalho. E para a dramaturgia não é diferente. Tem que ter esse ímpeto inicial de escrever, tem que ter a busca, tem que entender o que eu quero escrever, qual que é a minha pesquisa, qual que é o meu tema, tem que começar a buscar as referências necessárias, criar a minha escrita, entender como eu escrevo, e daí como que eu vou fazer essa distribuição, como que eu vou divulgar, aonde eu vou chegar e aonde eu quero ou não quero chegar. Então, como qualquer ofício, exige um planejamento. Um planejamento, uma organização, uma disciplina, porque senão a gente fica só com aqueles textos que o pessoal fala, fica na gaveta. O texto fica na gaveta, fala assim, nossa, eu já escrevi. Eu adoro escrever. Eu escrevo o texto e tal. Ok, é uma opção também. O texto fica lá na gaveta. Mas como nós estamos falando de ofício, entendendo como ofício a dramaturgia, você tem que ter um planejamento de aonde eu vou encaixar esse texto. Né? Como eu falei, vai ser publicado, eu vou encenar, eu vou tentar fazer com que outros grupos, outros artistas encenem. Qual que é a minha intenção? Como um trabalhador da cultura, um trabalhador da dramaturgia. Então,
essa dica que eu nessa pequena palestra, vamos dizer assim, sobre dramaturgia, sobre a questão do ofício da dramaturgia, eu quero deixar isso aqui como uma provocação, um pensamento, legal, como ofício, aonde eu quero chegar, né? E e daí eu gostaria de deixar sempre uma mensagem que é: para escrever, basta começar. A partir daí, você vai criar esse círculo virtuoso de escrita, de referência, de pesquisa e vamos dizer, de planejamento que vai estar incluso em tudo isso. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e a todas. E eu agradeço demais e quero agradecer novamente essa oportunidade que foi, né, eu consegui através da contemplação pelo edital 21/2022, realização e publicação de obra teatral inédita, que é o PROAC 21/2022. E é isso. Espero que todos consigam encaminhar e cada vez mais desenvolverem a escrita e a dramaturgia nesse país. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.